O brasileiro ganha em média R$ 2.924 por mês, e boa parte dessas pessoas tem um sonho de viver de renda, ter um dinheiro pingando na conta sem ter que trabalhar. E se você é como a maioria das pessoas, esse vídeo é para você, porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como criar uma renda automática de R$ 2.924 por mês, podendo começar com apenas R$ 10, investindo em fundos imobiliários como o MXRF11 e o VGHF11. Então, vamos nessa. Olá, eu sou o Douglas Moreira e nesse canal eu falo sobre investimento. O objetivo da grande maioria dos brasileiros é viver de renda, ter estabilidade financeira e muito mais qualidade de vida. Ter aquele dinheiro pingando na conta sem ter que trabalhar tão duro. Uns optam em construir casas para alugar, mas existe uma forma muito mais fácil de ganhar renda passiva todos os meses e com muito menos burocracia. E essa forma é através dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é uma forma simples que você tem de investir em imóveis de alto padrão. Dessa forma, você, pequeno investidor, compra cotas de um fundo imobiliário. Esses fundos imobiliários compram imóveis. Esses imóveis posteriormente são alugados para empresas como Google, Coca-Cola e Mercado Livre. Depois de receber esses aluguéis, os fundos são obrigados a entregar para os cotistas 95% de todo esse dinheiro recebido. E você, que é cotista do fundo, acaba recebendo isso todos os meses na conta. Um exemplo de fundo imobiliário é o fundo imobiliário HGLG11, que é um fundo de logística. Esse fundo compra galpões e aluga para empresas. Um outro exemplo é o fundo imobiliário VISC11, que investe em shoppings. Esse fundo, diferentemente do primeiro, aluga lojas de shopping. Os lojistas pagam aluguéis para o fundo e o fundo paga aluguéis para você. Nesse vídeo daqui, eu vou utilizar dois fundos de papel como exemplo, que é o MXRF11 e o VGHF11. O MXRF11 é um fundo híbrido de papel. Ele investe majoritariamente em CRIs, que são certificados de recebíveis, que nada mais são do que dívidas de imóveis. O VGHF também é um fundo de papel, que também investe em CRIs. E por que eu escolhi esses fundos como exemplo? Porque são fundos imobiliários negociados com preço de cota por volta de R$ 10. E isso não é uma recomendação de compra, viu, pessoal? Eu utilizei esses fundos somente para mostrar um exemplo para você que investindo com pouco dinheiro você consegue receber renda passiva. Um outro motivo que me fez escolher esses dois fundos imobiliários é que com o preço de cota de R$ 10, torna muito mais acessível ao público em geral comprar cotas de fundos imobiliários e receber renda todo mês. Mas muita atenção, para reduzir os riscos de investir o seu dinheiro, você não deve colocar todo o seu dinheiro em um ou dois fundos imobiliários. Mais do que isso, é importante você criar uma combinação de investimentos e investir não só em fundos imobiliários, mas também em ações, ativos de renda fixa como o Tesouro Direto, e investimentos em dólar. Voltando aqui com alguns detalhes do fundo imobiliário MXRF11, podemos perceber que ele tem o preço de cota de R$ 10,59. Nos últimos 12 meses, ele entregou 13,03% de dividendos aos seus cotistas. Vemos também que ele tem um número de cotistas interessante, que beira ao 1 milhão de pessoas. Um outro ponto interessante é que podemos perceber que o MXRF11 venceu a inflação com certa facilidade. Nos últimos 2 anos, ele rendeu 36,96%. Enquanto a inflação ficou no patamar de 10%. Mas não sai desse vídeo ainda porque eu vou disponibilizar para você a planilha para você fazer simulações com esses e outros fundos imobiliários. O VGHF11, como eu disse, é um fundo de papel e atualmente está sendo negociado a R$ 9,54. Nos últimos 12 meses, ele entregou 13,76% em dividendos. O número de cotistas passa dos 300 mil e assim como o MXRF11, o VGHF11 venceu a inflação. Nos últimos 5 anos, ele rendeu 44%, enquanto o IPCA chegou aos 32,05%. Eu não vou entregar mais detalhes desses fundos aqui para esse vídeo não ficar longo. Mas se você quiser se aprofundar em cada um desses dois fundos imobiliários, é só assistir esse vídeo aqui em cima. Agora que você conhece um pouco mais sobre os fundos imobiliários que vão servir de base para a nossa simulação, é o seguinte: todo mundo quer viver de renda, mas uma estratégia simples para manter você estimulado a investir todo mês é dividir o seu objetivo de viver de renda em pequenas metas. E para fazer isso é muito simples. Então, a primeira coisa, você vai listar todas as suas despesas mensais. Eu coloquei aqui esse exemplo com água, aluguel, combustível, energia elétrica, enfim, despesas recorrentes aí de boa parte das pessoas.
Depois disso, você vai incluir o valor de cada uma dessas despesas. Então, eu vou colocar aqui um exemplo: água, R$ 150, aluguel, R$ 1.200, combustível, 350, energia, 300, internet, lazer, ninguém é de ferro. Eu coloquei aqui uma Netflix também, coloquei plano de saúde, R$ 300 e coloquei telefone, R$ 50. Feito isso, o que a gente vai fazer? Você vai ordenar essas despesas da menor para a maior. Então, você vai colocar aqui as despesas da menor para a maior. Então, essa lista vai ficar assim, tendo Netflix, as contas menores em primeiro lugar e as contas maiores por último. Para que isso, pessoal? Já que o seu objetivo final é viver de renda, que no caso é ter rendimentos suficientes para pagar todas as despesas, você divide esse objetivo grande em metas. E a primeira meta é qual? É pagar a sua Netflix. Depois, a segunda meta é pagar o seu telefone, depois a internet e assim sucessivamente. E o que vai acontecer? A partir do momento que você vai cumprindo cada uma dessas metas, ao final de um determinado período, você vai conseguir pagar todas as suas despesas apenas com dividendos. Pode parecer bobagem e muito simples, mas isso aqui é o que eu e vários alunos estamos aplicando e sim estamos conseguindo pagar nossas despesas mensais apenas com dividendos. É claro que você não vai pagar a sua despesa de Netflix logo no primeiro mês ou no primeiro ano, quando você alcançar esse objetivo. Você vai continuar investindo porque o objetivo é, daqui a um determinado tempo, pagar todas as despesas. E aí sim, você pode se considerar uma pessoa livre financeiramente. Não se preocupe porque essa tabela aqui também vai estar disponível para você baixar e eu vou mostrar como daqui a pouquinho. Agora você deve estar se perguntando: quanto eu preciso investir para ter R$ 2.924 todos os meses de dividendos? Como eu disse, eu peguei dois fundos de exemplo e eu vou começar com o fundo imobiliário MXRF11. Para isso, eu vou precisar saber qual valor eu vou investir mensalmente. Então, eu vou colocar um valor hipotético aqui de R$ 100 para começar a nossa simulação. Depois disso, nós vamos precisar da informação de retorno mensal do fundo imobiliário. Para isso, eu deixei um link aqui na lateral para você consultar diretamente no site Investidor 10. Então, clicando aqui, você vai ser direcionado para o site Investidor 10 e vai pesquisar aqui o fundo que você pretende simular. Eu pretendo utilizar o MXRF11 e a informação já aparece aqui para a gente. O dividend yield nos últimos 12 meses foi de 13,03. Então, eu vou ter que dividir esse valor por 12 para encontrar o rendimento mensal, que é o que nós vamos incluir na nossa planilha. Então, o resultado ficou em 1,08. Eu vou voltar, então, na nossa planilha e colocar essa informação aqui, 1,08. Com isso, a planilha vai fazer todo o trabalho para a gente. Então, de forma simples aqui, para você entender, no primeiro ano, o patrimônio acumulado seria de R$ 1.287. O ganho total com o dividendo seria de R$ 87. Perceba que aqui você já consegue enxergar várias coisas. Quanto você vai ganhar por ano e quanto vai ganhar por mês. Aqui também você consegue enxergar que R$ 7 não são suficientes para pagar a sua Netflix, como foi demonstrado na tabela anterior. Mas você já consegue perceber que ao final do terceiro ano você já está com um valor próximo para conseguir pagar a sua Netflix. Então você já consegue se estimular bastante através dessa observação. É claro que R$ 100 é um valor bem baixo, mas você pode começar com qualquer valor. Veja também que, ao final de 20 anos, você conseguiria acumular um patrimônio de R$ 113 mil. Para muitas pessoas isso pode ser pouco, para outras já pode ser muito. O importante é que você consegue visualizar através dessa planilha várias situações. Mas vamos aumentar aqui o valor investido mensalmente. Vamos colocar aqui então R$ 300 no fundo imobiliário MXRF11. Mantendo o retorno mensal, veja que ao final do primeiro ano teríamos acumulado R$ 3.863 e o valor recebido de dividendos seria de R$ 263 dentro de um ano. E o ganho mensal já pularia para R$ 21,92. O objetivo desse vídeo aqui é mostrar quanto tempo seria necessário para receber apenas de dividendos a média mensal que o brasileiro recebe hoje, que é de R$ 2.924.
Rolando aqui para baixo, a gente consegue perceber que seriam necessários cerca de 19 anos para alcançar esse objetivo. Para diminuir esse intervalo de tempo, então, nós teríamos duas opções: ou aumentar o aporte ou aumentar a rentabilidade. Visto que você não comanda quanto de rentabilidade o investimento vai entregar para você, você pode então aumentar os seus aportes. Para isso, vamos simular aqui então um aporte de R$ 800 mensais. Lembrando, pessoal, que você pode fazer várias coisas para tentar aumentar os seus aportes, como por exemplo, fazer renda extra. Se você não tem ideia do que fazer, eu vou deixar esse vídeo aqui no card, onde eu mostro algumas ideias simples para você fazer renda mensal extra todo mês e aumentar os seus aportes nos investimentos. Voltando aqui, investindo R$ 800 por mês no MXRF11, teríamos no final do primeiro ano R$ 10.300 e um rendimento mensal de R$ 58 apenas de dividendos. Veja que aqui você já conseguiria pagar a sua Netflix logo no primeiro ano, o que deixaria você bastante estimulado. Ao final de 10 anos, você já estaria recebendo cerca de R$ 1.938 por mês, mais do que um salário mínimo, quase 2 salários mínimos, e voltando nas despesas aqui, R$ 1.900 já pagaria quase todas as despesas do mês, você estaria perto da sua liberdade financeira, faltando apenas aqui os gastos com moradia. E para bater a meta de R$ 2.900, seriam necessários aqui cerca de 13 anos para você alcançar o grande objetivo de R$ 2.924 por mês. Agora vamos ver como ficaria com o fundo imobiliário VGHF11. Voltando aqui no Investidor 10, vamos clicar no VGHF11 e ver o dividend yield dos últimos 12 meses. Dividindo esse valor por 12, nós teríamos a taxa de 1,14. Inserindo essa taxa aqui na nossa simulação, veja que os valores mudam automaticamente e ao invés de chegar a R$ 2.900 em 13 anos, isso seria alcançado entre o ano 11 e o ano 12, justamente porque a taxa teria sido alterada. Para você utilizar a planilha, basta alterar os pontos em amarelo. Não substitua nada nas partes em branco para que a planilha funcione corretamente. Além disso, eu peço para você, e lembrando, pessoal, que o foco aqui não é colocar todo o seu dinheiro em um ou dois fundos imobiliários. É muito importante que você crie a sua combinação de investimentos, contendo renda fixa, fundos imobiliários, ações e investimentos em dólar. Só assim você vai reduzir o risco de se investir de uma maneira geral. Se você não sabe como começar a montar a sua combinação, mais uma vez eu lembro que basta você clicar no link da descrição para participar da aula onde eu vou mostrar absolutamente tudo para você. Antes de mostrar para você como baixar a sua planilha de simulação, eu tenho 3 recados importantes. Você precisa saber que executar o que foi dito aqui leva tempo e tentar forçar qualquer situação no mundo dos investimentos pode fazer você perder dinheiro. O segundo recado é que você deve focar nos aportes. Tente, de uma forma ou de outra, aumentar a quantidade de dinheiro que você consegue investir todo mês, seja fazendo uma renda extra ou até mesmo criando um próprio negócio. É isso que vai fazer você ganhar velocidade para alcançar o seu objetivo final. O terceiro recado é que os seus custos tendem a aumentar com o tempo. E para que você mantenha o seu padrão de vida lá na frente, é necessário que você aumente os seus aportes gradativamente de acordo com o aumento da inflação. Agora, como você pode baixar a sua planilha? Eu vou deixar aqui no link da descrição o acesso para a minha pasta no Google Drive. Lá você vai fazer o download da sua planilha e para fazer as suas simulações, basta preencher os campos em amarelo. Para não perder dinheiro com fundos imobiliários, você precisa tomar alguns cuidados e eu mostro quais cuidados são esses nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Então toca nele que eu te vejo lá em alguns segundos. Um grande abraço e até mais.